Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria nós estamos aqui na casa do Senhor para juntos nós adorarmos, glorificarmos, bendizermos e enaltecermos ao Senhor, nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e aceitação. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 20 e 21. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de número 20 e 21. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Não diz assim o texto bíblico: Timóteo, guarda o tesouro que foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém? Queria ouvir a igreja repetir comigo no tom de 3. 1, 2, 3. Os irmãos podem ler. Para ler o versículo 20 e 21. 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Desculpa, irmão, eu falei errado, né? Falei repetir após mim, não foi? Eu queria que os irmãos repetissem na sua tradução, falassem a sua tradução, amém? Pode tomar o seu assento essa noite. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, coisa grandiosa. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nesta noite, eu li e os irmãos leram juntamente comigo, é o texto de 1 Timóteo, onde Paulo ele traz referências ou palavras direcionadas a Timóteo. Timóteo, ele sendo um evangelista jovem, que era um pastor novo, um pastor que desenvolvia a obra na cidade de Éfeso. Nós sabemos muito bem que Timóteo era alguém que fora instruído pela fé, porque se você for analisar comigo 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 5, diz assim: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então Timóteo era um jovem que na sua juventude, aonde ele estava, ele houvera aprendido a fé, desenvolvido a fé através do exemplo da sua mãe e da sua avó. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, nós vemos que ela fora escrita pelas partes da Macedônia,
Se você for analisar comigo o texto do capítulo 1 de 1 Timóteo, no versículo de número 3, diz assim: conforme eu te solicitei, que quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então Paulo ele escreve para Timóteo da Macedônia, e Macedônia é um local onde, se nós formos analisar também, é um local onde a palavra é desenvolvida através do apóstolo Paulo, e as pessoas se convertem ao evangelho. Então aqui, Timóteo está em Éfeso, Paulo está na Macedônia, e ele escreve para Timóteo. E nós podemos ver algumas questões sobre este livro, tal como este é o 54º livro da Bíblia, ele é o número de 54 da Bíblia. Esse livro, ele é composto, como nós lemos no seu último capítulo, o 6º capítulo, ele é composto de 6 capítulos, 113 versículos. Neste livro, a única pergunta que se encontra é no capítulo de número 3, no versículo de número 5, onde Paulo, ele transmite uma mensagem a Timóteo contra aqueles que ensinam falsas profecias, falsas palavras, falsas doutrinas. Esse livro aqui, meus irmãos, foi escrito no ano aproximado de número 67. Então aqui nós temos uma exposição daquilo que como é desenvolvido o livro. Qual a sua temática? A temática que o apóstolo Paulo trata aqui é da instrução com respeito à doutrina, à ordem, à disciplina na igreja. Aqui Paulo ele transmite palavras para que a igreja pudesse ser instruída por Timóteo e através de Timóteo, sendo ela firme em santidade, em amor, em fidelidade, que ela permanecesse naquilo que Paulo houvera ensinado, naquilo que Paulo havia transmitido, naquilo que Paulo houvera otorgado a Timóteo quando estava presente junto a ele. Pregar a doutrina, pregar a palavra em tempo, em fora de tempo, pregar a palavra a todo momento, a todo instante, pregar a palavra manejando ela bem. Aqui nós encontramos neste livro algo extraordinário, tais como nós encontramos que esta carta é a primeira de 3, aonde nós vemos as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, aonde Paulo transmite a palavra pastoral, uma palavra de doutrina, onde quem pode desenvolver isso não é simplesmente um obreiro, não é simplesmente um diácono, não é simplesmente um presbítero, mas é o pastor daquela igreja. Então Paulo transmite isso a Timóteo, dizendo a ele para que ele pregue a doutrina, para que ele ensine a doutrina, para que ele fale a doutrina. Paulo, em 1 Timóteo, ele ensina sobre contra legalismo, falsas doutrinas, o viver em Cristo, qualidade para a pregação, sobre os diáconos, sobre os presbíteros, sobre a administração da igreja, referente, é claro, às ofertas ou as viúvas desenvolverem trabalhos dentro da igreja. Ele instrui os ricos para que possam ajudar na obra de Deus, pois aquele que tem e abençoa a obra, é claro que Deus vai lhe abençoar. Não estou dizendo, é claro, da teologia da prosperidade, aonde você dá e Deus lhe devolve, não. Eu estou dizendo que quem abençoa a obra de Deus, Deus pode abençoar a sua vida. E é isso que Paulo está transmitindo a Timóteo. Mas eu não quero me atentar a todo o livro de 1 Timóteo. Eu quero me atentar nessa noite a esses 2 versículos que nós lemos aqui. Aqui nós lemos o versículo de número 20 e 21 do capítulo de número 6. Hoje, não sendo, é claro, diferente, quero vos pregar uma pregação expositiva para nós compreendermos à luz da Bíblia aquilo que o Senhor tem a falar através da sua palavra. Através da sua palavra. Meus irmãos, vamos para o versículo de número 20. A primeira coisa que nós encontramos no versículo de número 20, na sua tradução, se não me falha a memória, fala ó Timóteo. Na minha tradução fala Timóteo. Aqui nós encontramos algo extraordinário, referente, é claro, ao homem de Deus e à mulher de Deus. Aqui Paulo, ele não cita o cargo que Timóteo tem. Aqui Paulo não cita aquilo que Timóteo exercia. Aqui Paulo não cita aquilo que Timóteo fazia na casa do Senhor. Aqui Paulo ele transmite ó Timóteo, ou então Timóteo. Se você for olhar comigo o texto de Efésios no capítulo 1, versículo 1, vai dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Se nós formos pegar e trazer à memória esse texto, fazer uma junção
função ou algo referente a isso. Nós vamos ver que Paulo, ele sempre transmite o seu nome e depois aquilo que ele exerce, aquilo que ele é. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro o nome, depois o cargo. Aqui ele não cita nenhum cargo, aqui ele só fala sobre o nome. E o nome é muito específico. O nome traz uma grande referência. O nome traz alguns requisitos. E eu só quero lhe citar um. O nome denuncia quem você é. Quando na roda de amigos, ou na roda de colegas, ou na roda de pessoas, alguém fala: você conhece fulano? Qual a conversa vai ser desenvolvida? Através do teu nome. Como assim, irmão Simão? Se você for olhar, Paulo aqui está querendo dizer o seguinte: que o nome tem muito valia. Não, aquele crente é caloteiro, aquele crente não é crente de verdade, aquele crente é mentiroso, aquele crente é um adúltero, uma adúltera, é um fornicador. Aquele crente só é de nome, porque na conduta dele, ele não é crente. O que desenvolve quando falam o seu nome? O nome revela muitas coisas. O nome revela muitas questões sobre nós. O nome revela se nós temos caráter ou não. O nome revela se nós somos pessoas verdadeiras ou não. O nome revela se nós somos pessoas certas ou não. Por que, irmão Simão? Porque é o nome que vai para o Serasa, o nome que vai para o SPC, o nome que vai para a boca do povo, dizendo que a pessoa não é verdadeira, dizendo que a pessoa não é crente, dizendo que a pessoa não é cristão, dizendo que a pessoa não tem caráter, dizendo que a pessoa não exerce respeito. Timóteo. Eu acho interessante Paulo, nas suas últimas indicações a Timóteo, deste livro, desta carta, ele transmitir Timóteo, porque revela o caráter, porque revela quem ele é. Se você for pegar comigo e analisar alguns textos do Antigo Testamento, e não quero me prender a eles, mas se você for analisar comigo, o nome revelava um acontecimento. Como assim, irmão Simão? Os anjos vão na casa de Abraão, ou de Abrão e Sarai, e lá os anjos anunciam: Sarai vai ficar grávida. Ela, sendo velha, ela dá gargalhadas, ela começa a rir. E o anjo chama ela e diz: por que você riu? Ela diz: não ri não, você riu. E por causa do que você riu, o nome dele será chamado Isaac, riso. Quando nós pegamos na saída da arca da aliança de Israel, quando a mulher, não me falei a memória agora, se é de Ofni ou Finés, está grávida e ela está a ponto de dar à luz, depois de 3 informações. Quais são? Primeiro, o marido morreu. Segundo, o sogro e o cunhado morreu. Terceiro, a arca da aliança foi levada. Quando ela ouve que a arca da aliança foi levada, a primeira notícia não gerou nenhum efeito. A segunda notícia não gerou nada. Agora a terceira, ela grita na hora: e acabou. E é o nome da criança: foi-se a glória de Israel. Então o nome diz muito respeito a quem a pessoa é. Quando nós encontramos no livro, me falha a memória, 1 Crônicas, quando fala a história de Jabes. Jabes traz uma tradução, uma transliteração de amaldiçoado. Não merecia nem receber herança. Por quê? Porque a sua mãe no nascimento teve muitas dores. E ao invés de abençoar o filho, ela amaldiçoa. O nome fala muito sobre a pessoa. O que é que seu nome diz sobre você? O que é que o seu nome diz sobre você? Segundo ponto, verifica comigo aqui. Guarda o tesouro que te foi confiado. Aqui nós temos algumas questões a relatar, é claro, porque eu já lhe falei uma das. Ele tinha uma fé, que não era uma fé gerada do nada, era uma fé que primeiro teve na avó, depois teve na mãe, e depois foi para ele. Irmãos, eu queria que alguém cuidasse das crianças lá atrás, se possível. Uma Catarina, obrigado. Né? Uma fé que estava na avó, foi para a mãe e agora está nele. É um dos tesouros que ele tem. Mas eu posso lhe citar alguns. Primeiro tesouro,
no capítulo 1 de 1 Timóteo, no versículo de número 3 e 4. Olha o que o texto diz, e nós lemos o versículo 3, vou ler o versículo 4. E os que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam discussões em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem fundamento a fé. Primeiro tesouro que Timóteo tinha era a palavra. Por que, irmão Simão? Porque ele pode rebater aqueles que falam mentiras, aqueles que pregam mentiras, aqueles que anunciam mentiras. Primeira coisa que ele tem, palavra. Segundo, nós vamos ver no versículo de número 5 deste mesmo capítulo. O valvo desta orientação é o amor, que procede de um coração puro. Segunda coisa que ele tem como tesouro, o amor. O amor não fingido, o amor não errado, o amor que não anseia em benefício próprio, mas sim das obras ou da obra de Deus, o amor. Segundo, o amor. Terceiro, continuando no versículo número 5, de uma boa consciência. Isso aqui é um grande tesouro. Por que, irmão Simão? Porque tem pessoas que têm uma má consciência. E é algo que eu sempre digo, que a consciência, a mente, o pensamento, ele é muito mais rápido do que uma bala, do que um tiro, do que a luz, é mais rápido que tudo. Porque você vê algo, e quando você vê algo, a tua mente já pecou. Por isso que quando Jesus ele fala com respeito ao adultério, ele não transmite como a lei, porque a lei estava descrito que se o homem praticasse o adultério, ele cometia pecado. Agora não, na graça, se ele só pensar nisto, ele já cometeu. Então, se uma má consciência é algo ruim, uma boa consciência é um tesouro. Um tesouro. É um tesouro que se deve obter, que se deve guardar. E se não tiver, peça ao Senhor que Ele dá. Peça a Deus que Ele dá. É algo maravilhoso, alguém que tem uma boa consciência, que vê às vezes uma imagem e não vê logo no sentido duplo, no sentido mal, no sentido ruim, que às vezes é um vídeo e no início, e isso, hoje eu tive uma experiência sobre isso. Hoje eu fui com a minha esposa numa livraria comprar alguns livros, estava na promoção, R$7, glória a Deus. E aí o que acontece, né? Tinha um livro lá que falava predestinação, purgatório, falava sobre várias coisas que são heréticas, heresias e fundamentos que não têm nada a ver com a Bíblia. Alguns tentam até encaixar, mas não conseguem, né? Livre-arbítrio não existe, estava lá uma das temáticas desse livro. E aí eu, olhando aquele livro assim, meditei, olhando, e a irmã lá da livraria Saron, que é onde a gente pega serviço da escola bíblica dominical, e aí eu lendo aquele livro, eu fiz uma cara assim, né? A irmã falou, não, irmão, não se preocupa não. Eu acho que aí é tudo o contrário. É só a temática de início que ele fala isso, mas dentro é contra a predestinação, é contra o purgatório, é contra a questão que não existe livre-arbítrio. Será, irmão, posso ler o sumário? Pode. Aí eu fui ler. Aí minha cabeça tinha deduzido uma coisa, mas o conteúdo do livro era totalmente diferente. Então quem tem uma boa consciência, agradeça a Deus por isso. Quem tem uma boa consciência, agradeça a Deus por isso. Porque tem gente, e eu sei que não são poucos, e eu posso falar até generalizado, quando a gente vê algumas coisas, a gente já, às vezes uma palavra, a consciência é mal, já desenvolve um texto tão grande, que é como se fosse, quando a mulher fala para o marido pergunta, minha filha, o que é que você tem? Ela diz, nada. Quando você sai, ela escreve um texto de 5 páginas no WhatsApp. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então essa má consciência é algo ruim. Agora quem tem boa é um bom tesouro. Nós vamos para o quarto. O que é o quarto? Está no versículo número 5 também. E uma fé sincera. Aqui eu vou cortar um pouquinho a fé e vou colocar isso. Sincero. Quem é sincero, meus irmãos, ele tem um tesouro. Por que, irmão Simão? Porque por ser sincera, tem dificuldade de mentir, glória a Deus por isso. Tem dificuldade de enganar, glória a Deus por isso.
tem dificuldade de fazer falcatruas. Por que, irmãos? Porque ele é sincero. A maioria das pessoas que não se utilizam de ações totalmente erradas, elas não são sinceras, elas são mentirosas, falsas, enganam. Mas quem é sincero pode levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus. Quinto, capítulo 4, versículo 14. E essa aqui eu quero que os irmãos, por favor, e eu acredito que os irmãos estão com a Bíblia aberta, né? Capítulo 4, versículo 14 diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há. Isso aqui também é um tesouro. Dom. E eu digo dom referente não só palavra, profecia, dom de línguas, porque as pessoas colocam Deus em uma caixinha tão pequena. Coloca Deus no seu entendimento tão pequeno, que acha que Deus, e isso aqui eu vou falar algo aqui, meus irmãos, né? Eu, quando fui batizado, eu estava com uma mentalidade tão pequena sobre Deus, que eu peguei uma cadeira e falei: Deus, senta aqui do meu lado. Olha que mente, olha que cabeça a minha, né? Olha que mente, né? Senta aqui do meu lado, pensando que Deus seria tão pequeno. E Deus não é pequeno desse jeito. Deus não é pequeno desse jeito. Deus não é. É claro que isso fala de uma forma de intimidade, mas Deus não é pequeno dessa forma. Então, dom. Dom, eu digo relacionado, é claro, a todos os 9, aos dons do Pai, aos dons do Filho, aos dons do Espírito. Todo dom que você tiver, obtido, é claro, através de oração, jejum, imposição dos pastores, presbíteros, palavra profética, é um tesouro que você deve guardar. E eu não digo guardar e esconder, eu digo guardar para você mantê-lo preservado e não perder de maneira nenhuma. Isso é referente ao dom. E Timóteo tinha dom da palavra. Eu acredito que Timóteo tinha, eu não vou dizer todos, mas vários deles, Timóteo tinha. Nós vamos ao 6º, versículo número 16 desse mesmo capítulo, capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Outro tesouro que Timóteo tinha, que Timóteo deveria guardar, que Timóteo adquiriu: o ensino. Aquele que ensina, ele tem um trabalho muito árduo na casa de Deus. Ele tem um trabalho muito árduo na casa de Deus. Por que, irmão Simão? Porque aquele que ensina, ele traz para si próprio e para a igreja de... Então aquele que ensina deve ter muito cuidado, e é um tesouro. É um tesouro que Deus lhe concede. É um tesouro que eu acho extraordinário, eu acho maravilhoso. E é algo que os obreiros, os diáconos, os presbíteros, evangelistas e os membros da igreja devem fazer. A grande comissão, estava explicando isso para minha esposa essa semana. A grande comissão é Marcos 16. Nós vemos que na Bíblia a grande comissão é pregar o evangelho. Sim ou não? Sim. Prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ensina. Isso aqui, meus irmãos, não é algo direcionado só aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, a nós que estamos à frente, não. Você membro, você congregado, que está aqui hoje, que porventura você vê algum aí que não veio, fala para ele também. É uma ordenança de Jesus para nós. Todo crente deve ensinar. Todo crente deve ajudar a nós líderes desenvolvermos discipulado. Porque, irmão Simão, aí nós pegamos no versículo número 3 do capítulo 1. Por que, irmão Simão, a igreja deve discipular? Na parte B, permanece em Éfeso para advertir as pessoas que não ensinem doutrinas falsas. Tem muito crente que ensina doutrina, por isso que a igreja tem que instruir os seus irmãos.
Por isso que a igreja tem que ensinar, discipular os seus irmãos. Não é só líderes, não é só congregados, não é só membros, não é só diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, não sei. Não é. Missionários e missionárias, não. É toda a igreja deve ensinar. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro que Cristo nos concede. E nós temos aquilo que eu já disse para os irmãos, é claro, a fé. E é uma fé que ele adquiriu. Da avó passou para a mãe, e da mãe habita nele. Da mãe habita nele. Vamos seguir o texto. Versículo número 20. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas. Vamos lá. Como que Timóteo vai guardar o tesouro que ele adquiriu? Como que Timóteo vai guardar? Fazendo o quê? Evitando. Evitando o que, irmão Simão? As conversas inúteis e as conversas profanas. E aí eu fiz um parafraseado, não gosto de pregar parafraseando, que é uma coisa que o pessoal se prende muito, tem pregador que só prega frase, coisa horrível, mentira. Mas vamos lá. Olha que o Paulo quer dizer, nem toda conversa inútil é profana, mas toda conversa profana é inútil. Nem toda conversa inútil é profana, mas toda conversa profana é inútil. Como assim, irmão Simão? Vamos lá. Conversa inútil. Eu vou falar da vida de alguém. Isso é uma conversa inútil. Eu vou fofocar com respeito a um assunto que não é da minha ossada. Isso é uma conversa inútil. Mas é profana? Não. Não pode ser tido como profano, porque profano nós entendemos algo muito pior. Algo muito pior. Porque, irmão Simão, profano fala, isso aqui eu vou falar bem no entendimento para nós entendermos, é claro. Profana fala de conversas que desenvolvem pecado, que desenvolvem adultérios, que desenvolvem fornicações, que desenvolvem glutonarias, que desenvolvem obras do diabo. Eu sei que falar da vida alheia é uma coisa muito ruim, sim ou não? Sim. É horrível. E tem crente, muito crente, que fala da vida alheia. Eu sei disso. Você também sabe disso. Mas nem tudo que é inútil é profano. Mas tudo que é profano é inútil. É inútil. Tudo. E eu acho interessante Paulo. E eu estou aqui com a versão King James da Bíblia. Ela é tirada do grego koiné. O grego, é claro, linguagem original. Da mesma forma que está aqui, nesse texto está no original. Paulo diz, evitando, primeiro, as conversas inúteis. Segundo, conversas profanas. Porque é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Paulo está querendo dizer isso. Inútil é algo ruim, mas profano é muito pior. Alguém pode dizer, não existe pecadinho, pecadão. Existe. Existe, ainda que muitos não queiram considerar, mas existe. Como assim, irmão Simão? Adultério e... vamos dizer um outro pecado aí mais, né? Falar contra seu irmão, vamos lá assim. Adultério e inveja. Qual dos dois é pior? Adultério. O Provérbios, o Provérbios, ele fala algo, Eclesiastes fala algo sobre isso, que ele fala que tem coisas que Deus odeia, mas existem coisas que Deus
Então existe, ainda que nós não queremos conceituar, né? Queremos ser rasos nessa situação, mas todo pecado é ruim, irmão. Não tem pecado bom nem pecado ruim, todo pecado é ruim. Mas há um pecado que leva para a morte, que você tem que chegar para o seu líder, para o seu dirigente, e falar: irmão, eu pequei com pecado tal, tal e tal. Aí ele vai te disciplinar. Ou então te colocar de banco, te proibir de ter oportunidade. Mas tem pecados que não há essa necessidade. E isso é bíblico. Há pecados que você não confessa para o líder, não confessa para o dirigente, você confessa com o irmão. Aí alcança a misericórdia. Você fala para Deus e pronto, está resolvido. É claro que todo pecado que você fala para Deus está resolvido, mas há uma necessidade de você falar às vezes para o seu pastor, para o seu líder. Vamos para outros pontos. Seguindo, é claro, o texto. Evita isso. Segunda coisa, no versículo, vamos continuando, é claro. Evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamentos que muitos chamam de saber. A nação tem ciência. Aqui, ele está falando, primeiro ele fala evita conversas inúteis e profanas. E agora ele continua falando evita. Evita. Por quê, irmão Simão? Assim como ele falou lá, evita. Então não tem necessidade dele falar de novo evita. Não tem. Então ele fala evita. E aí, é claro, eu vou lhe falar naquilo que está referente, eu vou trazer essas elucubrações. Isso aqui é meditação. Pensamentos sem fundamento. Evita meditações, evita pensamentos sem fundamentos. Saber e ciência. Como assim? A pessoa que não acredita na Bíblia só fica naquele negócio do crente mais incrédulo do mundo, não é nem o Tomé, é pior do que ele. Por que, irmão Simão? Por que Deus fala isso? Por que Deus faz assim? Por que Deus opera dessa forma? Por que Deus opera daquele jeito? Por que Deus fala através de fulano, ciclano? Não tem fundamento. Quer saber de tudo, mas não quer viver debaixo da dependência de Deus. Aqui entra, é claro, uma ênfase que eu quero aplicar, é claro. Paulo aqui está falando sobre os gnósticos, os crentes gnósticos. Os crentes gnósticos nasceram no primeiro século da igreja. É um conjunto de movimentos religiosos, aonde se desenvolve, não é em outras religiões, não, é no cristianismo. Dentro do gnosticismo nós temos misticismo, sincretismo, correntes filosóficas. Aqui nós podemos fazer aplicações tais como crentes gnósticos, aonde a Bíblia não é suficiente. Aonde a Bíblia não é suficiente. Crentes que são misticistas, acredita na Bíblia, mas também acredita no lobisomem. Acredita na Bíblia, mas também acredita no opala preto. Acredita na Bíblia, mas acredita que é um espírito que move balanço. Pelo amor de Jesus Cristo. Acredita na Bíblia, mas também acredita, se pegar, isso aqui eu vou no secretismo, se pegar um copo e orar nele e tomar, vai ser curado. Quer dizer que o poder saiu de Deus e entrou no copo.
Crente que acredita na vassoura ungida, no rodo ungido, na rosa ungida, no sal ungido. Crente que acredita no voodoo, crente que acredita em obra satânica. Crente que acredita nas 7 chaves, nas 7 portas, nos 7 cadeados, misericórdia. São pessoas que a Bíblia, como o pastor disse, que é cachorro, que a Bíblia não é suficiente, que Deus precisa de um meio para realizar o milagre. Estava falando ontem para minha esposa, Deus, ele não fica dentro de uma caixinha. Lendo a Bíblia, Deus, ele opera através de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de profecia, palavra de línguas estranhas, línguas dos anjos, línguas universais, questão de transliteração, cumprimento da palavra. Deus trabalha com meio de curas, milagres. Deus trabalha com poder, com autoridade, com línguas e a interpretação das línguas. Mas tem gente que está aprendendo Deus, e aí, meu irmão, aí é que é complicado, porque se você aprender Deus, não, Deus só fala com a palavra profética, Deus só fala através de milagres. Se não tiver milagre, Deus não falou. Se não tiver milagre, Deus não fez. Se não tiver milagre, Deus está operando. Que cristianismo é esse que você está vivendo? Isso aqui já estava no meu coração muito dia, eu vou falar. Deus não depende do seu glória a Deus. Deus não depende do seu aleluia. Deus não depende de você falar em línguas estranhas. Deus não depende da tua oração, do teu jejum, do teu clamor. Deus não depende de você. É você que depende de Deus. Eu via, na época eu tinha uma ignorância, porque um congresso de jovens lá na Almadeg, em Universidade da Assembleia de Deus lá em Goianésia, pregador pregando, diácono Roberto, presbítero Roberto, meu dirigente da Deus Conosco na época, ele dava um glória a Deus mais ou menos assim, ó, glória! Deu aquele grito, aí eu, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Naquele grito que estremecia o tempo inteiro. Às vezes agudo, às vezes fino, às vezes grosso. Aí, independente. Aí o pregador olhou para o lado e falou assim: presbítero Roberto, deu outro glória aí. Aí eu, na época eu tinha ignorância, irmão. Não entendia. Aí ele deu o grito do glória. Aí o pregador falou assim: irmãos, tá vendo o glória do irmão Roberto, do presbítero Roberto? Aí os irmãos, né? É só um pãozinho diante de Deus. Aí eu, né? Mas aí eu não entendi o que ele quis falar, né? E eu vou falar até mais complexo para você. O meu grito e o seu grito não chega nem a ervilha, não chega a ser um pedacinho de pão, não chega a ser um pedaço, um grão de milho, um grão de arroz para Deus. Porque Deus não depende da sua adoração. Deus não depende do seu glória, do seu aleluia. É claro que nós podemos adorar. É claro que nós podemos glorificar, saltar, correr, pular, gritar. Mas se você estiver achando que se você não der glória a Deus, Deus não vai operar, tire o seu cavalinho da chuva, pelo amor de Deus. Tire esse pensamento da sua cabeça. Deus, irmãos, Ele é muito mais que isso. Dizia ontem para minha esposa, Deus, Ele está fora da nossa caixinha. Se eu adorar a Deus, Ele vai receber, mas Ele não depende da minha glória. Se eu não servir a Deus, Deus não depende de mim. Elias chegou para o Senhor. Irmão, já é 9:05, misericórdia. Né? Deus
ele ouve Elias falando, e Elias fala assim, escute bem por favor: Deus, só eu de profeta fiquei. Deus olha para ele: você está enganado. Tem quantos profetas, Senhor, ainda? Aí o Senhor diz: só tem um bocado que não se dobrou ainda. Quantos? Elias diz: Senhor, conjectura do pregador, tem 100, o Senhor diz: tem muito mais. Tem 1000, não, tem muito mais. O horário já passou, não vou correr, né, irmão? Tem 7.000, Elias. Você acha que não tem ninguém? Tem 7.000. Que se eu quiser, eu tiro o ministério da tua mão e coloco na cabeça de qualquer um deles. Porque Deus não depende de nós, nós que dependemos de Deus. Aqui também nós podemos colocar, eu vou sair um pouco do texto, mas eu vou ficar aqui pautado. Gnosticismo, está aí. A combinação de misticismo, sincretismo religioso, correntes filosóficas, mas aqui também entra pregação da prosperidade, teologia da prosperidade. Por que, irmão Simão? Porque você pode pegar alguém que prega a teologia da prosperidade, fazer um debate com ele e falar para ele com todas as palavras: me apresente um texto da Bíblia, algum sacerdote, algum levita, algum apóstolo, algum evangelista, algum diácono da Bíblia que pregue prosperidade. Ele não vai encontrar um texto, ele vai folhear para cá, vai folhear para lá, vai procurar e não vai. Eu não estou dizendo, é claro, que nós não podemos trazer uma palestra, um ensino sobre prosperidade segundo a Bíblia, segundo a palavra. Não estou dizendo isso. Mas agora, biblicamente, me dê um texto. Se você for um teólogo da prosperidade, da doutrina da prosperidade, me dê um texto que a Bíblia fala que é uma pregação sobre prosperidade. Não tem. Teologia do liberalismo. E liberalismo não estou dizendo cultura. Eu estou dizendo a teologia do liberalismo. Aonde a religiosidade brota dentro das igrejas. Aonde a religiosidade quer morar dentro das igrejas. Paulo, ele está querendo dizer: meus irmãos, evite essas doutrinas. Timóteo, evita saber, evita essa ciência, evita esse conhecimento. Aí ele vai falar o porquê. Versículo número 21, por favor. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Quem segue o gnosticismo, quem segue o sincretismo religioso, quem segue, meus irmãos, o misticismo, quem segue correntes filosóficas, ele não consegue ficar firme na sua fé. Quem segue teologia da prosperidade não consegue ser firme na sua fé. Quem segue o liberalismo religioso no ano de 2016, eu vou procurar, não sei se eu ainda tenho, irmão. Teve uma lição da CPAD que foi só sobre isso. Liberalismo religioso, não sei se os irmãos vão lembrar. Os que fizeram, é claro, em 2016. Estava lá em Fortaleza, eu fiz essas lições. Foi um semestre inteiro só sobre isso. Contra isso. Quem segue essas teologias, essas correntes filosóficas, quem segue esses padrões teológicos, não consegue ficar firme. Hoje eu não tenho dinheiro, mas um dia eu vou ter. E eu vou comprar um bocado de livro, vou fazer minha biblioteca. Eu conheço um pastor aqui em Codó, um amigo meu. Estou meio afastado dele, mas é um amigo meu, né? A biblioteca dele só tem investido 10 mil reais em livros. É pouco. Que eu conheço pastores que têm mais de 100 mil reais investido em livros. E livro adquire, é bom ler, é bom meditar, é bom estudar. Porque quem quer agregar na sua vida tem que fazer por si. E quem quer crescer tem que ler, meditar. Ficar assistindo série na Netflix não leva para lugar nenhum. Ficar assistindo série na Disney Plus não leva para lugar nenhum.
Fica assistindo série na Globo, pior ainda, leva para o inferno. Não leva para lugar nenhum. Agora ler a Bíblia, meditar em um livro, fazer uma leitura diária, isso desenvolve a fé. E hoje eu estava procurando na internet um kit, né? Kit de livros sobre pregação expositiva das cartas de Paulo. Já vou concluir, meus irmãos, já vou concluir, prometo, né? E eu encontrei um kit, 7 livros, mais um caderno de anotação, capa de luxo, com o nome Estudos sobre Paulo, muito bonito, conteúdo extraordinário. Aí eu vi o escritor que fez os livros. Escute bem, guarde isso aqui, nós que pregamos, guarde bem, você que lê a Bíblia, lê livros, guarde bem. E aí eu fui ver o escritor. E aí o escritor, a editora não vai falar mal do seu funcionário, a editora não vai falar mal, é claro, do seu profissional. E estava lá na editora que o pastor, o reverendo, era muito profundo na palavra, era muito profundo no estudo da palavra de Deus. Aí eu fui para o Google, fui pesquisar, joguei o nome dele no Google. Aí eu pesquisei, por que não ler fulano de tal? Que eu não sou burro, né, irmão? Tem que procurar pontos a favor e contra. Por que não ler? Primeira coisa que apareceu, as heresias do autor tal. Eu falei, pronto, vou ler aqui agora esse artigo. Quando eu fui ler o artigo, o autor acreditava, escute bem, por favor, o autor acreditava na teoria do purgatório, o autor acreditava na questão que a igreja é acima da palavra de Deus, católico. O autor acreditava que a cultura estava acima da palavra de Deus, o estatuto acima da palavra de Deus. Na hora, eu fui lá no site da editora, peguei no carrinho, já tinha colocado no carrinho, irmão, o kit. Fui lá, tinha nomezinho lá assim, ó, excluir. Só fui lá, cliquei, tchau. É isso que Paulo está querendo dizer. Tem coisas que nós aprendemos, estudamos, que não agrega a nossa fé. E tem alguns que ainda desvia por causa disso. Tem alguns que ainda se afasta do nosso Senhor. E às vezes a gente pensa assim, ó, doutrina nicolaíta, isso não tem nada, vai contra a Bíblia. Vai contra a sua fé. Não vou dizer vai contra o estatuto, mas vai contra a sua fé. Vai contra a doutrina. Vai contra a palavra. Vale a pena ler? Vale a pena meditar? Você tem estrutura mesmo para meditar nisso? Você tem estrutura mesmo para aprender certos assuntos? Tem assunto bíblico, teológico, e o pessoal tem um racismo sobre teologia. Teologia é estudo da Bíblia, meu, estudo sobre Deus. Não tem esse negócio. Mas eu conheço assuntos que não tem necessidade de eu chegar aqui e falar, irmãos, assunto tal. Tem crente que não aguenta ouvir. Tem crente que não aguenta ouvir. E eu não estou dizendo assunto bíblico, eu estou dizendo teológico. Assunto que você estuda, que a sua cabeça... Meu Deus, misericórdia, Pai. Meu Deus, o irmão Simão, o diácono Simão, o genro do pastor está ensinando isso. Muito cuidado. E aí, é claro, eu não estou dizendo para você não estudar. Eu estou dizendo para você não estudar heresias, mentiras. Mas eu quero lhe indicar uma coisa. Quem estuda a Bíblia cresce. Quem estuda a Bíblia, uma literatura bíblica, um livro cristão, cresce. Cresce. Estava falando ontem para minha esposa. Conheço amigos, pregadores, pastores. 20 anos já era pastor. Isso não me influencia.
Mas sabe o que eu não vou dizer inveja, Deus o livre, tenha misericórdia da minha vida. Mas tem gente que eu olho, que tem um conhecimento, eu posso falar, irmãos, eu não vou mentir, eu tenho conhecimento, os irmãos sabem disso. Eu busco conhecimento, mas eu não aprendi 5% daquilo que eu quero aprender ainda. E eu estou dizendo 5 falando muito. E é porque ontem eu li de 7 da noite a 9 horas, 2 livros de 50 páginas. Eu li ontem o livro de 1 Timóteo, li Tito, li Romanos. Eu li ontem a minha faculdade, estudei a matéria. Hoje eu li 2 livros, comprei mais 3. Li, estudei a Bíblia para pregar hoje, mais de 3 horas de estudo. Estudei à tarde fazendo uma redação para a faculdade. Mas eu ainda estudo pouco. E muito pouco. E tem gente que estuda menos do que eu ainda. E é triste. Perceba, vamos concluir agora. A graça seja convosco. Esse convosco aqui não é junto. É junto no questão que Timóteo está na igreja. Qual igreja? Qual igreja? Qual é a igreja? Éfeso, misericórdia. Éfeso. Mas aqui, ele está dizendo: a graça seja convosco, trazendo uma ideia. Que aquele que permanece firme em Deus, a graça sempre vai lhe alcançar. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, de todos os obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas da casa do Senhor. Que Deus permaneça sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos.